Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, tá chegando agora, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações e também já deixa o like pra fortalecer, que hoje é sexta-feira, dia 1º, caiu o VR, que o John também é filho de Deus, certo? O John também tem um vale-refeição, tem tudo, não é o quinto dia útil, mas caiu o vale-refeição, já é uma alegria aí pra rapaziada, né? O segundo recadinho pra vocês, família, é pra quem quiser me seguir lá no Instagram, @JohnDoTimão. Aproveita que ontem abri uma caixinha de perguntas lá, devo responder hoje à tarde aí pra vocês, certo? Devo aproveitar esse momento aí. Então, corre lá no Instagram. Fechou, família? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade, rapaziada, não é muito boa, tá? Não é muito boa. Por quê? O Corinthians fez o lançamento da camiseta roxa, tudo mais. Já foi campeão brasileiro. Isso aí eu quero sempre ressaltar. Estreia do uniforme em casa contra o Palmeiras, final do Brasileirão. O que deu? Corinthians campeão, fora o baile, né? Fora o baile. E aí, nas redes sociais, o clube também lançou a campanha com os jogadores do masculino e tudo mais. Iria fazer a estreia no jogo de amanhã contra o Bragantino. Não vai fazer, já expliquei pra vocês, porque o Bragantino também vai estrear um uniforme preto. Aí o Corinthians vai ter que jogar de branco. E faz a estreia do uniforme roxo na terça, diante do Bahia, na Neoquímica Arena, já com a presença do público, 30%. John, e qual que é a notícia ruim? Não tô entendendo. A Nike divulgou, a Nike é a fornecedora aí de material esportivo do Corinthians, divulgou o preço, né, das camisas. A Nike começou a vender por nada mais, nada menos que R$450 no site oficial. Aí tem lá tamanho P, M, G, GG, GGG. Se você quiser personalizar com nome, com um número, alguma coisa do tipo, você paga a parte, tá? Você paga 450, você não pode pôr seu nome, nem o número que você escolher. Tem que pagar a parte. Pô, sinceramente, eu não consigo entender. Não consigo entender. Nem quem faz e nem o Corinthians que autoriza isso. A distância que esse preço tá da torcida é surreal, velho. Pô, eles não sabem que o clube é do Brasil? Que o salário mínimo no Brasil é 1.000 e pouquinho? R$450 é quase a metade de um salário mínimo. Em uma camiseta. Uma camiseta. Aí vem cara falar, pô, tem que comprar só produto oficial. Não pode comprar do camelô. Eu comecei a comprar camisa oficial, depois comecei a trabalhar. Com meu dinheiro, aí fui, dava um jeito, juntava, guardava. Fora isso, não tem condições, rapaziada. Sem condições de você comprar uma camisa original. 250 eu já acho um roubo. 450 então, meu Deus do céu. Dá nem pra falar. E aí, rapaziada? Quem aí vai comprar essa camisa roxa do Corinthians? Pô, agora eu tô achando ela até mais feia. Já tinha gostado, o clube já foi campeão, mas pelo amor de Deus, 450, a camiseta tá feia. É isso que eu posso falar. Pelo amor de Deus, cara. Rapaziada, vamos mudar um pouco de assunto, falar de mercado da bola, que eu sei que vocês gostam, é o que vocês procuram, certo? Vou trazer a primeira atualização do dia de mercado da bola. Matheus Jesus, o volante do Corinthians, que a gente contratou e tudo mais, jogou aqui em 2019, foi pro Bragantino, o pessoal mandou ele vazar, retornou ao Corinthians, foi emprestado pro Juventude, jogou lá 17 jogos. O Juventude colocou ele pra treinar em separado, falou, fica treinando aí, certo? Até você arrumar um outro clube. Ele retornou pro Corinthians, ficou essa semana aí e agora fechou com a equipe do Náutico para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E o que mais me intriga, cara, é que ele só tem 24 anos e já rodou um monte de time e não se firmou em lugar nenhum. Nem no Bragantino, que no Paulistão de 2020 ele era titular, tava jogando bem, tava sendo destaque. Passou um tempo, acabou o homem. Acabou, sumiu.
Eu, sinceramente, eu queria entender o que acontece com o Matheus Jesus, porque, assim como eu já falei, muita gente me criticou, mas, por exemplo, no Paulistão de 2020, quando ele era titular do Bragantino, e o Bragantino fez uma das melhores campanhas da fase de grupos, ele era um dos principais jogadores, comandando o meio-campo. Então, você falar, pô, o Matheus Jesus não sabe jogar bola, é mentira, ele sabe jogar. Só que ele aparentemente não tá querendo isso. Não é o foco dele. Tem alguma coisa que tá atrapalhando ele. Então, ou o Corinthians ajuda o cara a descobrir, ou a gente vai perder um jogador que, na minha visão, ainda pode ser valioso. Não sei se dentro do Corinthians, ou se a gente negociando e tendo um lucro com ele, não sei. Certo? Tomara que ele engrene aí na equipe do Náutico, que faça bons jogos, se valorize, porque, olha, eu ainda tenho um fiozinho de esperança no Matheus Jesus, acho que pode render em algum lugar, cara. Não é possível que o cara esqueceu como joga bola. Não é possível. Mas e você, rapaziada? Acha ainda que o Matheus Jesus merece novas oportunidades? Vai dar certo em algum clube ou não? Pode esquecer, John, quando é assim, não tem jeito. Comentem aí, por favor. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a coletiva de imprensa que tivemos ontem. Roberto de Andrade e o Alessandro. Simplesmente, quinta-feira, 14h, coletiva de imprensa. Simplesmente. Gerente e diretor de futebol do Corinthians. Beleza. Entre os assuntos, o pessoal perguntou aí pro Roberto de Andrade se o Corinthians já teria condições de bater de frente com Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, que são os 3 principais clubes do Brasil nesse momento. Até porque foram os 3 semifinalistas da Libertadores brasileiros. E aí o senhor Roberto de Andrade deu uma resposta um pouco irônica, certo? Ele falou, não precisa esperar nada. O maior erro de todos é subestimarem o Corinthians. No início do campeonato, o time iria rebaixar. Agora estão perguntando se a pressão vai ser grande para classificar para a Libertadores. É uma coisa ou outra. Eu não entendo. Então, Roberto de Andrade, eu não sei se você tem algum problema de memória, alguma coisa do tipo. Sinceramente, eu não sei. Mas pega o começo do Campeonato Brasileiro do Corinthians. Pega as peças que a gente tinha. O ataque era Ramiro, Jô, Otero. Quando não, Matheus Vital, Léo Natel. A única válvula de escape era o Mosquito. O meio-campo era Cantígio, Gabriel e Rony. Tava uma loucura. E a gente não tava pontuando bem no Campeonato Brasileiro. A gente encostou no pelotão de cima na sequência de vitórias. Depois que o Juliano chegou. Então você quer o quê? Pô, que o pessoal olhe o time com Gabriel, Rony, Cantígio, que não estavam jogando bem. Ramiro, Otero, Léo Natel, Matheus Vital. E fala, não, esse time aí vai brigar pela Libertadores. Não dá, né? E nem tava brigando. Tava brigando lá embaixo. Você quer que o pessoal fale o quê? Aí agora você contratou Juliano, Renato Augusto, William e Roger Guedes. E não quer que coloque o Corinthians como um dos candidatos para brigar pela Libertadores? Aí você tá de brincadeira comigo. Você quer que a gente fale o que agora? Ai, não subestimem o Corinthians. Tá vendo, rapaziada, o que me irrita nesses dirigentes? Agora ele tá querendo meter a perna. Ai, subestimaram o Corinthians, falaram que a gente ia rebaixar. Com o time que tava, a briga era pra não ser rebaixado. Ou eu tô errado? O que aconteceu no campeonato do ano passado? Vocês contrataram o Mancini pra quê? Pra livrar o Corinthians do rebaixamento. Começou essa temporada, não contratou ninguém. Qual que é a expectativa do clube? Então, Roberto de Andrade, ó, menos, viu? Menos. E aí, rapaziada, o que dizer dessa resposta do Roberto de Andrade? Quis meter uma ironia e tudo mais, mas, sei lá, parece que esquece, né, o que o clube tava passando há pouco tempo atrás. Pouquíssimo tempo atrás, tá? Sempre bom relembrar. E aí, o principal assunto dessa coletiva, que gerou maior repercussão e tudo mais, que eu acho que até foi o motivo deles virem a público, foi que o André Cury, um empresário, certo? Do meio do futebol, tava numa live do canal Ligados, no YouTube, e ele falou o seguinte: o Paulinho
já está fechado com o Corinthians. Simplesmente falou isso. O pessoal perguntou sobre o Paulinho e tudo mais, falou, ó, já está fechado com o Corinthians. E aí o Roberto de Andrade veio ontem na coletiva e falou o seguinte: quero deixar bem claro que o André Curi não tem nada a ver com o Paulinho e nem com o Corinthians. Não existe negociação nem com o André Curi e nem com o Paulinho. Se ele falou, eu não sei porquê. O representante do Paulinho aqui no Brasil é o Giuliano Bertolucci. É a única pessoa que a gente conversa sobre o Paulinho. Então ele veio e colocou uma pedra sobre isso. Falou, ó, André Curi não tem nada a ver. Nem com o Corinthians, nem com o Paulinho. Colocando a informação do André como mentirosa, que o Corinthians não teria acerto com o Paulinho. Ok, vamos seguir a linha de raciocínio do Roberto de Andrade. Depois ele veio e falou: para aproveitar e atualizar todo mundo, nós não conversamos com o Paulinho pelo fato de que nesse Campeonato Brasileiro não tem mais inscrição. Se for para dar certo com esse jogador ou com qualquer outro, será a partir de janeiro. Nós podemos conversar com ele, mas não tem nada fechado por enquanto. Então assim, não tem mais inscrição pro Brasileirão. Se for para negociar com outro jogador é a partir de janeiro, que ele falou agora. E aí depois ele completou: no momento certo, vamos falar com o Paulinho. Ele é um atleta da casa, amigo nosso, que tem relacionamento formidável conosco. Acredito que não faz nem uma semana que o Paulinho chegou ao Brasil. Deixa ele cuidar das coisas dele primeiro, para depois a gente sentar e conversar. Não temos pressa nenhuma. Isso só vai acontecer para janeiro. Estamos muito tranquilos. Deixa as coisas andarem ao natural. Então, segundo o Roberto de Andrade, não tem nada entre Paulinho e Corinthians. E o Corinthians só vai sentar para negociar com o cara em janeiro, que é quando abrem as janelas de transferências, que o Corinthians poderá fazer as inscrições. É o que ele está falando. No momento certo, vamos falar com o Paulinho. Nós podemos conversar com ele, mas não tem nada fechado por enquanto. Esse foi o discurso do Roberto de Andrade. E aí, para completar todo esse assunto, eu trago aqui um contraponto. O Samir Carvalho, um dos setoristas aí do Corinthians também, diversas informações importantes. Ele falou o seguinte, ó: Roberto de Andrade falou que o Corinthians não tem pressa. É mentira. O Corinthians tem pressa, sim. Sim. O Corinthians quer o Paulinho, já tem negociações avançadas e espera fechar com o jogador ainda no mês de outubro. Certo? Essa é a informação do Samir Carvalho. O André Curi já trouxe que o Corinthians fechou com o Paulinho. O nosso ex-vice-presidente já falou, ó, Corinthians tá fechado com o Paulinho. Então todo mundo ao redor tá falando, ó, Corinthians e Paulinho tá certo, tá fechado, negociação avançada. Em outubro já deve ser anunciado e tudo mais. Aí o Roberto de Andrade com o Alessandro me faz uma coletiva de imprensa para falar que não tem nada com o Paulinho, que não tem pressa, que quando der eles vão conversar, que é só para janeiro. E aí se fechar com o cara agora em outubro, qual a credibilidade do nosso diretor e o nosso gerente de futebol? Como já aconteceu em outras ocasiões. A própria questão do Roger Guedes, que eles desmentiram, não tem nada, não estamos buscando, não estamos negociando. Aí no final fecha com o Roger Guedes. Entendeu? Esse é o problema pra mim. Essa falta de conexão com a torcida, essa falta de transparência, certo? E aí a única resposta que eu posso dar pra vocês agora: o tempo dirá a verdade. Porque tem, mais de 10 setoristas trazendo aí que o Paulinho tá fechado com o Corinthians. Não só setoristas, o próprio empresário, o ex-vice-presidente do Corinthians, muita gente ligada ao clube. E aí o gerente e o diretor de futebol falaram que não. Vamos ver, rapaziada. E aí, qual lado vocês acham que está certo? Do gerente e do diretor do clube ou dos setoristas e do empresário que falou que já está certo entre o Corinthians e o Paulinho? Comentem aí, por favor.
Agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer, família. Bom, uma ótima informação aí sobre o mercado da bola, certo? Informação muito interessante pra gente. O Carlos Cereto, um jornalista aí, trabalha há anos e anos no ramo esportivo e tudo mais, diversas coberturas e tal. Acho que nem precisa apresentar aí o Carlos Cereto para vocês. Afirmou o seguinte: o Corinthians já está montando o planejamento para 2022 e tem 3 nomes no radar. Romarinho, como eu já havia adiantado para vocês, o Nicola trouxe. Dentinho, foi um cara aí que teve um nome muito citado na janela do meio do ano e acabou não vindo pro Corinthians. E por último, Anderson Talisca, certo? Anderson Talisca. Esses 3 nomes: Romarinho, Dentinho e Anderson Talisca. E aí, eu quero saber a opinião do torcedor, certo? Se vocês concordam com esses nomes. Provavelmente o Corinthians deve ir atrás de um dos 3, certo? Deve ir atrás de um dos 3. Agora, a opinião do John. Eu não iria atrás de nenhum dos 3, apesar de achar o Talisca um excelente jogador. Mas não acho que é a posição que a gente está buscando no momento. Eu iria atrás de um centroavante, de um lateral esquerdo, de um primeiro volante, talvez de um zagueiro, mas eu não iria atrás de um outro atacante para os lados, certo? Não iria. Porque nenhum desses 3 jogadores vai ganhar menos de 800 mil reais por mês. Nenhum vai aceitar, certo? Então a gente traria mais um jogador caro para uma posição que a gente já tem: William, Roger Guedes e no banco, Adson e Gabriel Pereira. Vocês estão entendendo? Fora o Mosquito. Então assim, eu não vejo como prioridade esses jogadores. Qualidade, todos têm. E para mim o Anderson Talisca é o que mais se destaca. Mas não vejo como prioridade esses nomes para o Corinthians. A informação é a do Carlos Cereto, que o Corinthians tem interesse nesses 3 jogadores para 2022. E vocês, rapaziada, contratariam algum desses ou não? Acham que é uma boa para o Corinthians? Comentem aí, por favor. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!